Bem-vindos de volta ao canal On-Off, infelizmente nessas circunstâncias de calamidade mundial. Algo que na realidade nós do canal já estávamos mais do que cientes sobre a realidade que estava por vir. O que ninguém consegue enxergar é que houve na realidade algo bem mais sinistro do que as mídias estão nos informando. A morte do médico Li Engliang após revelar ao mundo sobre a pandemia foi um tanto quanto estranha. Ele só tinha 34 anos de idade. Ou foi queima de arquivo? Sabe realmente qual era o plano? Tentar cumprir a Agenda 21 sem alarmar. Porque essa história de morcegos, ratos e cobras foram apenas usados como bode expiatório para explicar a pandemia e o suposto boato que o médico havia descoberto. Chineses comem isso há séculos. Por ora, as pedras guias da Geórgia começam a fazer sentido, onde diz manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Segundo as profecias bíblicas, o fim nunca esteve tão próximo do que estamos vivendo agora. Em Apocalipse 6 em diante, a Bíblia relata 4 cavaleiros do fim dos tempos, cada um com uma cor revelando os acontecimentos que estão assolando o planeta. O cavaleiro branco é o enganador, manipulando o mundo com falsa paz, representando então o anticristo. O vermelho assola a terra com guerras, tirando a paz mundial. O cavalo preto simboliza fome, miséria e doenças. O amarelo simboliza a morte de 1/4 da humanidade. O incrível disso tudo é que você pode estar se perguntando, isso são profecias bíblicas e não são cientistas falando. Eu acredito no que a mídia fala, eu sigo os intelectuais. Pois bem, vamos ver o que eles estão falando a respeito desses acontecimentos gritantes que estamos vivendo hoje. É bem provável que você já sabe do relógio do fim dos tempos. We're here this morning to update you on the Doomsday Clock and our concerns about the challenges posed by man-made threats to our existence. I'd like to now ask Jerry Brown, Mary Robinson, and Ban Ki-moon to approach the clock to reveal the 2020 time. Today, the Bulletin of the Atomic Scientist moves the hands of the Doomsday Clock. It is 100 seconds to midnight. O relógio do Apocalipse, ou relógio do juízo final, é uma metáfora que ilustra o grau de preocupação que pesquisadores e cientistas têm em relação aos acontecimentos e destruição em escala global. De 2019 para cá, o relógio avançou assustadoramente 20 segundos e se posicionou a 1 minuto e 40 segundos da meia-noite, que é o número mais próximo do número 12 desde a sua criação. Segundo os cientistas, o alinhamento desses ponteiros seria o fim de qualquer esperança, significaria o fim do mundo. Pelas guerras e rumores de guerras, nos 4 cantos do planeta, o relógio avançou pela 4ª vez consecutiva, deixando o mundo à mercê de uma terceira guerra mundial, o que seria o fim devido ao poder destrutivo que a China, Rússia e Estados Unidos possuem. Agora, não há para onde correr. De um lado, a Bíblia, do outro, os cientistas informando que há algo de estranho acontecendo mesmo não querendo baixar a cabeça para as profecias bíblicas. Se não bastasse tudo isso estar acontecendo, eles ainda nos deixam com mais certeza de que algo muito estranho está acontecendo, e somos sempre os últimos a saber. Lógico que é uma gripe nova, é um vírus de gripe. Outra irresponsabilidade. Como que o governo deixa acontecer o carnaval em plena pandemia mundial? Segundo estatísticas, o Brasil recebeu cerca de 22 milhões e meio de turistas e faturou bilhões. Mas é claro que nem cogitaram perder essa bolada. Só no Rio de Janeiro foi recorde de turistas com 2 milhões de pessoas circulando ao bel prazer pelas ruas. Se alguém quiser pensar que esse novo vírus é uma ocorrência natural, pense novamente. Há uma coincidência muito estranha que esses surtos têm ocorrido regularmente ao longo dos anos. A história tem notáveis de 1720, 1820, 1920 e agora 2020. Assim como a guerra é um plano de despovoamento e nada mais, também são esses surtos de vírus. Há evidências de manipulação do DNA há muito tempo e eles sabem perfeitamente como criar um vírus. 1720, a Grande Praga de Marsella. Este foi o último surto europeu significativo da peste bubônica. Matou um total de 100 mil pessoas na cidade de Marsella, França.
1820, a primeira pandemia de cólera, que já havia se espalhado para a Tailândia, Indonésia e Filipinas. Somente na ilha de Java, o surto causou a morte de 100 mil pessoas, totalizando quase 200 mil pessoas mortas pelo surto. 1920, a gripe espanhola. Em 1918 a 1920, o mundo foi confrontado com a pandemia da gripe. Seria a primeira de duas pandemias a envolver o vírus influenza H1N1. O vírus tinha um alcance enorme, infectando 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo a Wikipédia, o número de mortos em todo o mundo era de 100 milhões, tornando-o um dos mais mortais da história da humanidade. 100 anos depois, coincidentemente, novamente temos uma nova pandemia. Mas que agenda mais assertiva! Se olharmos para trás e reunirmos provas, vemos que milhares e milhares de pessoas morreram. E como será nos dias de hoje? Como está a agenda Illuminati da mortalidade? Então, o que aconteceu em 2020? Parece que o padrão de surtos pandêmicos mortais ocorre a cada 100 anos. Em Wuhan, na China, estavam ocorrendo um surto de uma nova cepa mortal de coronavírus. Em questão de dias, o número de infectados triplicou e o número de mortos continuou a aumentar bruscamente ao redor do mundo, incrivelmente há 100 anos de outro vírus mortal. A pandemia coronavírus afeta o mundo inteiro com mais de 100 mil casos confirmados e mais de 4 mil mortes. Isso são dados do governo, mas na realidade são muito mais que isso. Milhares de pessoas mudaram suas rotinas com medo de contrair o vírus Covid-19. No Brasil, o produto mais comprado nos últimos dias foram álcool gel e máscaras. Já estão em falta. O vírus se espalha por todos os cantos do mundo procurando hospedeiros. O que estava tão longe, agora é realidade. O brasileiro se prepara para mais uma pandemia. Não podemos se desesperar e achar que será o fim do mundo. Devemos tomar o máximo de cuidado e ter sorte para não se contaminar. Nessa lista, podemos acompanhar em tempo real a fila de mortos e os mais de 50 mil infectados. Por se julgar que o vírus citado anteriormente mataram mais de 100 mil pessoas por surto, então podemos esperar que mais mortes acontecerão com essa nova pandemia? Além dessa pandemia, não podemos deixar de informar os senhores que outras estatísticas também assombram. A fome mata mais que o coronavírus. Em 2019, quase 100 mil pessoas morreram ao redor do mundo vítima da fome. A ONU estima 820 milhões de pessoas foram afetadas. – 9,8 milhões de pessoas morreram em 2019 vítima do câncer. Assusta ver que o Rio Grande do Sul, a taxa de aparecimento de câncer é a maior do Brasil. Somente no dia 10 de fevereiro de 2020, morreram de infarto 24.641 pessoas, 4.300 de diabetes. Além disso, os mosquitos matam 2.740 pessoas por dia. Como percebeu que a redução da população está a todo vapor? Primeiro, para que se cumpram as profecias. Eu olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, tendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Segundo, a elite global tem um plano para exterminar a população de maneira eficaz. Através dos alimentos, aquilo que você mesmo compra, você mesmo leva à sua boca, você mesmo se consome,
câncer, diabetes e diversas doenças são apenas consequências. Não devemos se preocupar apenas com o vírus. Isso é só mais uma jogada da elite global para esconder de fato a Agenda 21, onde o objetivo maior é manter a Terra equilibrada, evitando a proliferação da população mundial. Lembre-se, você é o que consome diariamente. Previna-se, cuide-se, pois o plano da redução populacional não se limita apenas em coronavírus. Bem-vindos ao Show de Truman. Recomendações. Em uma pandemia, nunca se desesperar. Apesar do governo esconder a verdade, ainda assim devemos manter a fé de que eles nos informarão a verdade. Confira abaixo os sites que podemos pesquisar. Cuidados! Não é recomendado viralizar algo pelo WhatsApp a respeito do Covid-19, a fim de causar pânico ou dúvidas. Se não sabe a fonte, não compartilhe. Devemos esperar o momento certo para não entrar em aflição antes do tempo. Não é recomendado fazer grandes estoques de alimentos e nem comprar todo o álcool gel que aparecer no mercado. Acima de tudo, deixar que Deus tome conta da situação, pois se temos que passar por isso, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Que Deus possa ter piedade da população mundial. E que podemos pedir é somente misericórdia para as nossas almas. Não devemos ter medo da morte. Devemos ser fortes e estar preparados espiritualmente e psicologicamente. Manter a calma nesse momento é o principal objetivo. Uma coisa é certa, não deixe para o amanhã o que se pode fazer hoje. Ame, perdoe, abrace, deseje salvar a sua alma. Ame a sua mãe e seu pai hoje, peça perdão, curta hoje, vá ao parque hoje, brinque com quem você ama hoje mesmo. Porque se você esperar o amanhã, pode ser que o amanhã não venha.